Amém, amados irmãos que nos assistem no canal da Obra na Amazônia. Louvado seja o Senhor. Eu sou o irmão Gustavo, da igreja em Porto Velho, Rondônia, e quero dar continuidade ao que temos desfrutado do livro do irmão Miguel Mann, Deus está de fato no meio de vós. E hoje vou compartilhar com os irmãos um pouco do que foi falado no capítulo 3, cujo título é Um Poderoso Antibiótico Espiritual. Vem abordando acerca dos dons espirituais. Paulo nos fala em Romanos capítulo 12, versículo 6, que os dons são diversos, são diferentes, conforme a graça de Deus, né? Então foi concedido a nós conforme a graça de Deus. Dessa forma, precisamos dar atenção importante aos dons espirituais. Nós não podemos anular o dom que o Senhor deu a nós, anular a função dele, fazendo com que o dom seja apenas para o nosso proveito. Não, na verdade, a graça foi concedida a nós, a graça ela é dada a nós para o nosso desfrute, para o nosso crescimento. Ao passo que o dom é para o corpo de Cristo, é para a edificação da igreja. Precisamos aprender e distinguir essa diferença. Por isso que nós devemos usar o nosso dom para edificar o corpo de Cristo. Dessa forma, Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, ele vem esclarecendo mais a respeito dos dons. No versículo 4, ele fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Essa porção mostra que há diversidade, mas o Espírito, o Senhor, Deus é o mesmo. Então, num corpo, né, no corpo de Cristo, nós vemos a harmonia e equilíbrio quando há na diversidade dos membros. Então, o corpo tem harmonia e equilíbrio na diversidade dos membros. Vemos a importância dessa diversidade de dons. Entretanto, Paulo nos chama a atenção no final desse capítulo que no meio dessa diversidade nós devemos buscar o quê? Ele traz uma orientação. O que devemos buscar no meio da diversidade de dons? Versículo 30 fala: Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Talvez a gente se pergunte, mas existem dons melhores do que os outros? Né? Paulo nos mostra aqui, que a segunda parte desse versículo 31 fala: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Precisamos perceber que os melhores dons são aqueles que edificam e ajudam o próximo. Todos são importantes. Mas Paulo fala, precisamos buscar os melhores dons. E quais são? Aqueles que edificam, aqueles que ajudam o próximo. Então, ele começa a falar no capítulo seguinte, 1 Coríntios capítulo 13, ele traz para nós o seguinte, versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E o versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, como é que eu estou usando o meu dom? Como eu posso ser mais útil ao Senhor e à sua igreja? Então,
por um lado, o Senhor nos deu o dom. Por outro, nós precisamos aprender a aplicá-lo. Porque nessa porção, nesses 3 versículos iniciais, nós vemos aqui vários fatos que, aos olhos do mundo, parecem ser algo extraordinário. Por exemplo, distribuir todos os meus bens entre os pobres. Isso parece uma atitude muito louvável, não é? Mas, na verdade, Paulo fala que, olha, ainda que toda essa obra de grande visibilidade ocorra, esteja sendo realizada, sem amor, aos olhos de Deus, não tem sentido algum. É vazio, é inútil. Então, aqui Paulo nos chama a atenção a importância do amor no exercício dos nossos dons. É o amor, que amor é esse? É o amor de Deus. Então, como estamos fazendo, uma pergunta importante, como estamos fazendo a obra do Senhor hoje? Estamos como esses que estão fazendo aqui coisas extraordinárias, que são louvadas pelo mundo, porém sem o verdadeiro motivo, o verdadeiro fundamento, que é o amor? Um líder é aquele que tem o amor como seu fundamento para cada ação. Então, como líderes da igreja, precisamos agir em cada atitude nossa, ter o amor como fundamento. Porque senão, aos olhos do Senhor, de nada aproveita. Então, para isso, a fonte da nossa consagração deve estar baseada no amor. Mas em que amor? No amor ao Senhor, no amor às pessoas. Como nós conhecemos? Nós precisamos conhecer esse amor. Como nós conhecemos ele? Na primeira epístola de João, uma carta cujo tema central, nós podemos dizer, está bastante focada no amor de Deus, amor para com Deus e uns para com os outros. Tanto é que o apóstolo João, ele foi um líder motivado pelo amor de Deus. Precisamos aprender que a liderança na igreja, ela deve ser motivada pelo amor. Nós não podemos fazer coisas de qualquer maneira. A nossa capacidade, ela deve estar fundamentada no amor. Se buscamos a capacidade primeiro sem o amor, isso pode resultar em orgulho, porque nós vamos nos considerar autossuficientes. Por outro lado, o amor é que nos impulsiona a ter mais capacidade para servir os irmãos. Então, primeiro, nós temos que buscar o quê? Senhor, me encha com o teu amor. Ao servir os irmãos, ao servir a igreja, ao servir as pessoas, ao exercitar o meu dom de pregar o Evangelho, eu tenho que fazer isso por meio do amor. Precisamos do amor. E João fala, 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, como é o amor? Como conhecemos o amor? O amor é o quê? É dar a vida. Ó Senhor Jesus, nós conhecemos o amor que devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amar é dar a vida, mas não baseado em nossos créditos ou virtudes pessoais. Precisamos basear o nosso amor em dar a vida pelas pessoas naquele que fez isso com excelência. Cristo deu sua vida por nós. O sacrifício de Cristo é a base para também darmos a vida pelas pessoas, amando-as.
Isso precisa se tornar real para nós. Quanto ainda carecemos do amor, quanto ainda careço, Senhor, desse amor verdadeiro, que é um amor que ama as pessoas. O apóstolo João ainda fala no versículo 18 de 1 João 3, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ó Senhor Jesus, essa palavra possa se tornar real para nós. Nós precisamos ir para a prática, sair da teoria, amar de fato e de verdade. Não de palavra nem de língua, mas ter um amor verdadeiro. Em nós mesmos não há esse amor. Nós somos falhos, amamos muitas vezes por interesse, mas o amor do Senhor não é assim. Lá, voltando para 1 Coríntios, capítulo 12, no amor do Senhor, o que a gente percebe aqui? Que ele não se restringe a amar somente a Deus, mas inclui todos os irmãos. E isso é um mandamento, não é uma opção. Precisamos ter isso em mente, que o amor de Deus, que Ele amou, nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho por nós, e assim devemos amar os irmãos. Não é um amor que amamos somente a Deus e não amamos os irmãos. Então, não é uma opção que nós temos, é um mandamento. Então, na igreja, não há espaço para nós selecionarmos a quem vamos amar. Se Deus amou tal pessoa, nós também devemos amar. Ó Senhor Jesus, vemos que ainda não atingimos um ponto de excelência nesse assunto, mas pela graça de Deus, nós estamos no processo de transformação. E um grande encorajamento que eu tenho para mim mesmo é o que Paulo falou em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o Senhor vai completar. Ele vai nos dar excelência no seu amor. A cada dia, Senhor, eu rogo a Ti, cresça mais em mim por meio desse amor. E o amor de Deus é muito prático. 1 Coríntios, capítulo 13, voltando lá, o versículo 4, ele passa até o versículo 7, trazendo as características do amor de Deus no nosso viver. O amor, primeiro ponto, podemos selecionar aqui que são 10 características do amor de Deus no viver, no nosso viver. O amor é paciente. Paciente, ou seja, faz cessar toda a impaciência que temos em casa, no trabalho, na igreja. Às vezes a gente olha, né, alguns perdem a paciência facilmente, para não dizer todos. Né? Muitas vezes qualquer coisinha a gente perde a paciência. E às vezes a gente está ali na igreja, um determinado irmão que nos leva a perder facilmente a paciência. A gente olha para ele e fala, não aguento mais. Né? Por quê? Porque a minha paciência já acabou. Mas aí você ora ao Senhor e o Senhor fala, o amor é paciente. O que fazer? O grande problema nosso é que nós queremos mudar o outro, quando na verdade o Senhor quer nos dar uma experiência de fazer o seu amor, o amor de Deus, crescer em nós. Então não é mudar o outro, precisamos mudar a nós mesmos e receber mais do Senhor. Orar, Senhor, Tu és a paciência, infunda mais, me enche mais com o Teu amor.
Ó Senhor Jesus. A segunda característica é que o amor é benigno. Não permite que a gente tenha alguma malícia ou maldade no coração. Mas é aquele que faz o bem. A terceira característica é: o amor não arde em ciúmes. Então, o amor de Deus não nos deixa ter sentimentos de competição ou inveja com o próximo. São pontos que muito maculam o nosso viver. O ciúme e a inveja, eles são percebidos no convívio com os irmãos, no convívio com as pessoas, quando há comparações. Quão terríveis são as comparações quando nós fazemos uns com os outros, ou até mesmo quando nós nos comparamos com os outros. Quando vemos, de repente, isso a gente percebe quando vem um irmão crescer mais rápido do que nós, e aí bate aquele ressentimento. Mas o que torna real para nós esse amor? Quando nós aplicamos o amor de Deus na nossa vida, a gente olha para essa situação, o sentimento que deve prevalecer é que esse irmão cresça mais e mais. Não podemos ver isso como uma ameaça. Então, o amor, ele não arde em ciúmes. Não tem competição, não tem inveja. Mas muitas vezes é o que passa no nosso interior. Que o Senhor nos guarde de tal situação. Que o Senhor nos livre de ter essa competição entre nós. Mas, na verdade, perceber que nós precisamos uns dos outros. Deve haver, principalmente naqueles que lideram na igreja, há uma cumplicidade, uma unanimidade, ter o mesmo pensamento, o mesmo agir, o mesmo propósito. Que assim o amor de Deus tem caminho em nós. A quarta característica é que, no versículo 4 ainda, não se ufana. Ou seja, o amor não se envaidece, ele não se gaba dos dons que possui. Né? Não tem aquele sentimento de exibição própria, de vaidade. Qual é o antídoto para isso? O amor de Deus nos leva a ser servos uns dos outros. Precisamos cultivar o cuidado mútuo entre nós. Ó Senhor Jesus. E aí o versículo 4 fala: não se ensoberbece, versículo 5, não se conduz inconvenientemente. Ou seja, quando temos o amor de Deus sendo trabalhado em nós, expressando-se em nós, o nosso viver é um viver com moderação, um viver que respeita o próximo. Então a gente percebe que essas características do amor de Deus são características humanas, palpáveis no nosso viver. Olha só a outra característica: não procura os seus próprios interesses. Ou seja, o amor nos leva a nos doar e a não exigir que os outros façam isso por nós. Há um versículo aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, 33, diz assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então aqui Paulo fala que não buscava o seu próprio interesse. Essa é uma expressão do amor. Uma próxima característica, ainda no versículo 5, é que o amor não se exaspera. Ou seja, ele não se enfurece. Ele age, mas ele age com calma e prudência. Oh, Senhor Jesus! Então, isso é um ensinamento para nós. Que o Senhor nos leve a ter mais o seu amor em nós, para quando agirmos
para com os outros, para com os irmãos, aqueles que também estão servindo junto conosco, devemos agir com calma, com prudência. Versículo 5 ainda fala: o amor não se ressente do mal. Né? Ou seja, é aquele que não guarda ofensa na memória. Quando o amor de Deus trabalha em nosso interior, nós não ficamos ali constantemente reclamando, né, do que os outros fizeram ou estão fazendo conosco, né, ou então cultivando alguma raiz de amargura. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 5, é citado essa expressão, raiz de amargura, e é algo muito forte que decorre muitas vezes da inveja, do ódio, uma coisa às vezes maltratada, que nasce como uma raiz pequena, quase imperceptível, mas que causa danos não só a nós mesmos, mas danos à igreja, ao corpo de Cristo, à medida que a gente vai cultivando essa raiz de amargura. Precisamos tratar o nosso coração. Oh, Senhor Jesus! Então, o amor não se ressentir do mal, ou seja, nós não temos aquele caderninho com anotações. Fulano fez isso para mim, não gostei daquilo. Vai lá e registra alguma mágoa que sofreu. Que o Senhor nos liberte de tal viver. Mas sim tenhamos um viver de tratar com essa situação, né? Apagar, não se ressentir do mal e avançar. Senhor Jesus. Continuando, versículo 6 fala: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Irmãos, a injustiça provém de Satanás. E nós não aprovamos a obra do maligno. Então, aquele que se alegra com a injustiça sofrida por outro, revela que há impurezas no seu interior. E por isso precisa de purificação. Ao olhar para alguma pessoa, algum irmão que sofreu alguma injustiça, será que nós nos alegramos com isso? Se ainda agimos assim, é provável, isso mostra que o amor de Deus não está trabalhando em nós. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê mais do seu amor. Para que tenhamos um viver adequado diante de Deus e diante dos homens. Mas o amor, ele se regozija na verdade. Oh, Senhor Jesus! E o que é a verdade? É Deus. Deus é a verdade. Ele é verdadeiro. Então, o nosso regozijo está em Deus. Então, quando nós desfrutamos do amor do Senhor, o nosso regozijo está nele mesmo. Por fim, o versículo 7 fala: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente vê que Paulo citou 4 vezes a palavra tudo. Logo, não é para excluir nada. Até as mais graves ofensas, Paulo está falando aqui, estão incluídas nesse tudo. Então, se temos o amor de Deus, tudo sofremos, tudo cremos, tudo esperamos, tudo suportamos. É até difícil falar isso, porque na prática, muitas vezes a gente não quer sofrer. Nós queremos reinar. Muitos querem ir ao reino, mas poucos querem sofrer. Poucos querem negar a vida da alma. Crer numa situação que aos nossos olhos nos leva a ter incredulidade e mesmo assim crer, precisamos ter os olhos da fé. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que não andamos
pelo que vemos, né? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Tudo espera. Nossa tendência é o quê? Fazer as coisas rápidas, acelerando, correndo, né? Querendo que seja tudo para agora, pronto, fast food. Mas o amor tudo espera. Então a gente percebe o que aqui? E ainda essa palavra tudo sofre, no original grego, significa cobrir com um telhado. Cobrir com um telhado. E isso nos leva a ler 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, fala: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, por causa do amor intenso, nós cobrimos como um telhado o irmão. Isto é, nós somos levados, esse amor que está em nós, que à medida vai avançando, ele vai crescendo em nós, nós somos levados a considerar que o irmão cometeu é uma fraqueza, é algo que ele não desejava, mas representa a fragilidade da vida humana. E muitas vezes nós mesmos somos assim. Né? Nós olhamos para essa situação, mas devemos reconhecer que também nós temos fraquezas, nós temos imperfeições. E olhe lá, se talvez tenhamos mais defeitos do que imaginamos. Mas quando nós temos um intenso amor trabalhando em nós, o que nós fazemos? Nós abandonamos toda acusação, olhamos para a fraqueza do irmão, ao invés de acusá-lo, ao invés de apontar o dedo ou reclamar, o que nós fazemos? Nós sustentamos ele por meio da oração. Que tenhamos, irmãos, esse viver de cobrir os irmãos, cobrir as multidões de pecados, não ficar apontando ou reclamando, mas interceder pela fraqueza dos irmãos, para que eles possam despertar, serem cada dia fortalecidos no Senhor. Então o que a gente percebe nessa porção de 1 Coríntios 13? O amor é um poderoso antibiótico espiritual. Porque o versículo 8, ele fala, olha, tudo vai passar, mas o amor jamais vai acabar. O amor jamais acaba. Então, o amor é o antibiótico espiritual que cura todos os males, graças a Deus. Então, ao exercitar o nosso dom, precisamos usar esse poderoso antibiótico. Assim como nós, na nossa experiência, fomos curados por esse amor, o amor de Deus, da mesma maneira, a igreja ela é curada por esse amor. Então, se houver amor em nós, esse amor de Deus, Deus nos usará em sua obra. Por um lado, nós temos que amar os irmãos. Por outro, né, nós temos que amar a Deus. Então, a expressão desse amor, ele se reflete nessas duas linhas. Amar a Deus e amar os irmãos. Dessa forma, se há amor em nós, Deus pode usar em sua obra. Então aí Deus pode usar os dons que Ele deu a cada um de nós para a edificação do corpo de Cristo. Que possamos colocar na nossa função, na vida da igreja, mais pitada desse amor que cura não só o nosso interior, mas cura os nossos relacionamentos. Esse verdadeiro amor que retira todo ressentimento do mal, que gera em nós paciência ao estar servindo com os irmãos, ao estar trabalhando com os colegas, em todas as nossas atividades. Que possamos então não só receber esse antibiótico, mas ser pessoas que produzem
esse poderoso antibiótico na vida das pessoas, de maneira que a gente venha mudar o viver das pessoas por meio do nosso testemunho, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe cada um e não se esqueça de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal da Obra na Amazônia e ative o sininho para receber as notificações, porque cada semana tem vídeo novo no canal. Louvado seja o Senhor, Deus abençoe a todos. Amém.